A série de História da Tecnologia vai falar de novo sobre um episódio, um período. Depois de Guerra dos Navegadores, a gente vai falar de outro conflito, a Guerra dos Formatos, que na verdade são várias disputas de mercado para ver qual é a mídia que é adotada pela indústria e, no fim das contas, por você. A gente vai contar 3 desses episódios e você com certeza viveu pelo menos um deles de perto. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é um inscrito. Já aproveita para dar um joinha no vídeo porque tá bem legal. E toca no sininho para receber notificação cada vez que um vídeo novo do Tecmundo for enviado. Tem vídeo todo dia. Beleza? Então vamos lá para a história da Guerra dos Formatos. Primeiro, a gente sabe que Guerra dos Formatos é o título de 2 episódios de Apenas um Show, aquele desenho do Cartoon Network, e eles são incríveis, lotados de referências, tem até o ENIAC, que já foi tema aqui do quadro. Mais que recomendado se você não conhece. A nossa primeira parada é o combate entre VHS e Betamax, com o terceiro competidor correndo por fora. E muita gente jura que a vitória foi meio injusta. Tudo começa em 1971, quando a japonesa Sony começa a pensar em um novo formato de mídia física para armazenar conteúdos em vídeo. A ideia era criar um videotape armazenando dentro de um cartucho que serviria de proteção e facilitava o encaixe no leitor. Isso é o que ficou conhecido pra gente como videocassete. Um dos primeiros formatos que popularizou isso foi o Sony U-Matic, que tinha uma fita enorme e tão cara que só podia ser usada por estúdios de cinema ou televisão. Ainda assim, era um passo para o futuro e que indicava o que vinha pela frente. A Philips apresentou um ano depois o primeiro VCR, ou gravador de videocassete, que virou o nome oficial dessa tecnologia. Ao mesmo tempo, os televisores a cores estavam cada vez mais populares ao redor do mundo, com o Brasil ainda alguns aninhos atrasados, mas chegando lá. Em maio de 1975, a Sony apresenta o primeiro concorrente, o Betamax, ou as fitas beta, uma alternativa caseira para você ver e gravar vídeos em casa sem ter conhecimento técnico avançado. A palavra beta é um termo em japonês da forma de gravação dos sinais na fita, que era mais densa que os anteriores, enquanto o Max da ideia de grandeza. O primeiro gravador foi o SL6300 e ele saiu também com um misto de TV e player, o LV1801. A Sony estava confiante e tinha motivo para isso. O Betamax tinha alta qualidade de som e imagem, aguentava 60 minutos de gravação e as fitas eram pequenas e duráveis, apesar dos players serem enormes e pesados. Meses depois, a mania do beta começou a chegar no ocidente, mas o conto de fadas só duraria até 1976. É quando a japonesa JVC lança um formato próprio, depois de anos de desenvolvimento. O resultado é nosso segundo concorrente, o Video Home System, que a gente conhece por VHS. O primeiro reprodutor dela foi o Victor HR3300, de 9 de setembro de 76, que também começou ganhando o Japão e depois o mundo. Aí lá por 1977 começa a briga de verdade, porque os dois formatos muito parecidos se encontraram em um mercado com espaço para um só. Um ano mais velho, o Betamax sofreu com a ação do tempo. As fitas e os players eram mais caros de fabricar, no preço final também, e aí não adianta, isso faz toda a diferença. Elas ainda tinham menor tempo de reprodução, metade se compararmos às primeiras edições. Versões melhoradas das duas fitas foram até lançadas, mas a Sony sempre ficou para trás nesse quesito, e o consumidor topava sacrificar qualidade de imagem por mais tempo de vídeo. Outro erro grave do Betamax foi repetido pela Sony em outros formatos proprietários. Por mais de 10 anos, só ela tinha o direito de fabricar as fitas e os gravadores da tecnologia, enquanto o VHS era um consórcio enorme e liberava parcerias facinho. E a JVC fez um ótimo trabalho em convencer outras marcas, incluindo a Panasonic. Em 1979, Disney e Universal abrem processos judiciais contra a Sony. O motivo vendo hoje parece bobagem. Gravar programas e filmes na TV usando as fitas seria infração de direitos autorais. Essas marcas ainda tinham medo do formato, que seria concorrência para o cinema. Não deu em nada, a Sony venceu, mas a imagem dela ficou meio suja em distribuição e os estúdios preferiram o VHS. Além disso, a indústria da pornografia também teve importância aí. Filmes adultos antes só eram encontrados nos cinemas. E olha quais cinemas, né? E levar eles para casa fez a cabeça de muita gente. O formato escolhido foi o VHS pelo menor custo, maior duração das fitas e dificuldade da Sony liberar esse tipo de conteúdo. Rola uma lenda que esse foi o fator decisivo da guerra, mas não é bem assim, você já viu aí que tem muitas outras coisas no meio. A guerra no começo dos anos 80 gerou ainda ótimos comerciais, e do lado dos players de Betamax, a gente destaca um estrelado por Albert Einstein, claro que não o de verdade, e um que mostrava a integração com uma câmera da Sony e a possibilidade de registrar grandes momentos.
O VHS apostava mais no boca a boca e por ter mais circulação de fitas e não existir a compatibilidade entre os aparelhos, ganhou naturalmente. Em 1981, o beta só tinha 25% do mercado dos Estados Unidos. Em 88, a Sony admite a derrota de uma forma indireta. Lançou um VHS. O último player de fitas beta sai em 2002 e as fitas só param de ser fabricadas em 2016. Os videotapes profissionais Betacam ainda eram a resistência. A Philips tentou correr por fora com o vídeo 2000 em um formato chamado VCC, mas ele só saiu em 79, bem depois, e ficou restrito à Europa e outros países avulsos. Ele durou até 1988 por ser caro e chegar tarde demais, então merece só uma notinha de rodapé mesmo. A segunda guerra dos formatos é todos contra todos, e apesar de durar mais de uma década, não foi tão pegada assim. O conflito era para decidir o disco de vídeo, e são muitos concorrentes, alguns de gerações diferentes. Você sabe que o DVD ganhou, mas talvez não conheça os derrotados. O primeiro é o Laserdisc, que teve vários nomes antes desse, e foi criado na época da Primeira Guerra ainda, em 1978. Philips, MCA, especialmente a Pioneer, foram as marcas por trás dessa mídia, que era um disco com capacidade de leitura nos dois lados. Ele só começou a ganhar mercado nos anos 80, quando a Pioneer assumiu os direitos completos e fez bastante sucesso no Japão. O filme de estreia foi nada menos que Tubarão. Ele era muito superior ao VHS e Betamax em som e imagem, tinha suporte a áudio digital, múltiplos canais de som, 5.1, menus de navegação, possibilidade de pular capítulos e muito mais. Os discos eram bastante duráveis pelo processo de leitura ser óptico, não magnético. Ué, mas por que ele deu errado então? Bom, para começar, falta de praticidade. O disco era enorme, 12 polegadas, 30 centímetros. E como consequência, o player também era um colosso. Poucos gravadores eram acessíveis e os aparelhos que só tocavam eram caros. A fabricação também era complicada e encarecia ainda mais o disco. No Brasil ele nem tinha representação oficial, mas até a Gradientes chegou a ter um leitor. Em 2009 a Pioneer para de fazer os players no último mercado, o Japão, enquanto os discos acabam 8 anos antes, com o filme Tokyo Raiders. Ele deixou uma base de colecionadores, mas foi só. Laserdisc e DVD não competiram tanto assim entre si, mas um foi sim superado pelo outro. E um concorrente do Laserdisc foi o CED, disco eletrônico de capacitância. Ele é um formato da RCA que ficou 17 anos em produção, você não ouviu errado não, e saiu meio defasado em 81. A leitura dele era feita por uma agulha e isso deteriorava os discos muito rapidamente, mas ele tinha boa capacidade de armazenamento e era barato, o que animou os setores do mercado. Problemas internos e externos fizeram o formato morrer rapidinho, com só 50 filmes lançados até 1986. Já o vídeo CD ou VCD foi uma tentativa de padronizar discos compactos. Ele nasceu em 93 com uma parceria entre Sony, Philips, Panasonic e JVC, com um método de compressão que resultava em vídeos de menor duração e qualidade, mas compatível com os players de DVD padrão que vieram depois. Os aparelhos não venderam bem no Ocidente e logo foram derrotados. Foi só um sucesso maior na Ásia e a mídia em si, pelo menos, não chegou a ser totalmente descontinuada. Ela sobreviveu como um formatinho de baixo custo. O vencedor DVD nasceu em 1995, depois de muito tempo de domínio do VHS, e a sigla é para Digital Video Disc. As pesquisas sobre esse formato são da metade da década anterior e envolveu uma mini-guerra antes de nascer. Warner, Pioneer, JVC e Toshiba se juntaram e lançaram uma mídia chamada SD, Super Density, enquanto Sony e Philips apresentaram o Multimedia Compact Disc, ou MMCD. Mas a indústria de computadores e outros eletrônicos não queria outra batalha, e depois de exigir uma padronização, ela consegue que os lados entrem numa trégua e lancem o DVD como um padrão aberto de fabricação. Em 96 é criado o DVD Forum, uma organização que lista e dita os padrões dessa mídia, incluindo aí as evoluções, como o de 2 camadas e depois o regravável. Em 98 ele já era um sucesso absoluto e filmes como o Titanic, logo depois Matrix, quebram recordes absurdos de venda. E isso mesmo superando críticas, como a compressão de áudio e vídeo no começo da vida e o uso de um padrão de imagem que era considerado inferior a outras mídias da época. Nesse mesmo ano, um certo serviço de aluguel de DVDs chamado Netflix é criado, e para saber mais sobre ele é só ver a história que a gente já contou aqui no canal. Talvez o seu último concorrente foi o DivX, Digital Video Express, nascido em 1998 nos Estados Unidos e criado com base nos padrões abertos do próprio DVD. O funcionamento dele era meio esquisito. Você comprava um disco dele por até $5 e podia ver o filme por 48 horas. Depois tinha que pagar uma taxa adicional para mais 2 dias e assim por diante.
ou comprar a versão premium do disco, aí sim vitalício. Esse formato descartável bizarro chegou a ter apoio de alguns estúdios, mas durou só um ano e causou prejuízos enormes para as lojas e fabricantes responsáveis. Vale lembrar que mídias voltadas para a música travaram uma guerra parecida com minidisc, CD e muitos outros, mas os formatos musicais ficam para um vídeo separado. Tem ainda vários outros formatos esquecidos que a gente já tratou em uma lista aqui no Tecmundo. Por fim, a última e mais recente guerra dos formatos teve 2 competidores e durou só 3 aninhos. Ela nasceu quando televisores de alta definição se popularizaram e o DVD não acompanhava mais o processamento gráfico desses aparelhos. Definir o sucessor começou com todo mundo junto em 2005, mas a unificação deu errado e virou uma disputa. O HD DVD era um DVD melhorado criado pela Toshiba, com suporte de Microsoft, Intel, Sanyo, Pioneer e alguns estúdios como a Universal. Os primeiros modelos e discos saíram em abril de 2006. O Blu-ray é da Sony e parcerias incluíam Panasonic, Philips, Samsung, Sharp e a maioria dos estúdios. O nome vem do feixe de laser azul usado para ler e gravar dados. A estreia aconteceu 2 meses depois do rival e os de dupla camada chegaram ainda no mesmo ano. O Samsung BDP-1000 foi o primeiro player de Blu-ray da marca e um dos mais badalados da época, mas o formato apresentou alguns bugs no ano e vários discos foram trocados de graça nesse período. O Blu-ray armazenava 25 GB em uma camada contra 15 GB do HD DVD. Além disso, o Blu-ray permitia maior interatividade no conteúdo. Por outro lado, o HD DVD era mais barato de fabricar, já que as plantas das fábricas de DVD comuns não seriam tão modificadas. As vendas foram bem parecidas no começo e os acordos eram disputados à tapa, com os dois lados levando parceiros importantes. O negócio estava tão parelho que por algum tempo, filmes e reprodutores de Blu-ray e HD DVD coexistiram em lojas e locadoras e eu consigo imaginar aqui muita gente alugando ou comprando o formato errado. E os consoles, os games também entraram na guerra. A Sony colocou o Blu-ray no PlayStation 3, já a Microsoft teve cautela e só lançou um player de HD DVD como acessório para o Xbox 360. E aí pouca gente realmente ficou interessada em ter que comprar as duas coisas para ver os discos. A grande vitória do Blu-ray veio em 2008, pouco antes da feira CES, Consumer Electronics Show, em janeiro. Segundo uma denúncia da época, a Sony pagou uma nota para a Fox adotar o Blu-ray em definitivo, quando ela estava prestes a mudar de lado. Como consequência disso, outra gigante, a Warner, também ficou com o Blu-ray. Ela tentou lançar um formato híbrido chamado Total HD e depois de descontinuar ele, iria para o lado do HD DVD se a Fox fosse junto, o que não aconteceu. Nesse mesmo ano, a Toshiba foi humilde e nada teimosa. Anunciou que o HD DVD estava descontinuado e isso foi rapidamente adotado. O Blu-ray reinou sozinho, até uma ameaça nada física, que é o streaming. Mas isso é outra história. E essa é a história de 3 capítulos da Guerra dos Formatos, que definiu padrões da indústria e também o que a gente consumia em casa. Será que a gente vai ter outra guerra de formatos depois dessas? Ou agora vai ser tudo digital? Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Se você tiver uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço para virar tema aqui do nosso canal, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo para você dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal do Tecmundo, também tocar no sininho para receber as notificações e conferir o playlist do História da Tecnologia, porque todos os nossos episódios estão lá e aquilo que você está pedindo já pode estar no nosso catálogo, beleza? Até a próxima!